Vem comigo e vamos de capítulo 1142 de One Piece, Aquilo que me dá medo. É um título que faz referência a os medos das crianças materializados ou os poderes de Limoshiff Kiringan, que obviamente serão analisados aqui nesse vídeo. E estamos na parte 28 da história em capas de Yamato e finalmente, muito esperado, vocês viram que eu praticamente adivinhei a tabocada de Yamato em Rushu, tão esperada, né? Eu tava esperando essa tabocada na parte 27, até a parte 26, demorou, e foi um Jaime Hake, não foi uma simples tabocada. Gente, é um golpe de assinatura do Kaido, consequentemente de Yamato. Yamato treinou muito, não combinando um treino com seu pai, mas tentando escapar de Onigashima, tentando ser livre. Yamato desafiou muito o Kaido. Então Yamato é muito forte. E por isso que eu acredito que o Rushu já tenha apagado. Um outro parâmetro é o ritmo de uma história em capas que precisa andar. E já tivemos muitas capas pro Rushu. Então eu não creio que ele vai levantar na parte 29 da história em capas de Yamato, tá bom? Eu sou o Matheus Joy Boy e esse é o selo All Blue de conteúdo inteiramente dedicado a One Piece. Eu já crio conteúdo de One Piece há mais de 12 anos, agora em setembro que a gente vai fazer 13 anos, companheiro, criando conteúdo, e eu convido vocês para o Apoia-se. Se você não quer se vincular a um Apoia-se, a um Seja Membro aqui do canal, tem o QR Code aqui para você mandar um apoio avulso, tá bom? Eu conto sempre contigo para continuar esse belíssimo trabalho que a gente faz ao longo de todos esses anos. Já fiz tanta coisa pelo fandom, pelos leitores de One Piece, e saibam que esse Apoia-se transbordando, vocês é que vão ganhar em conteúdo e em projetos futuros. Estamos agora observando várias linhas do tempo e você pode escolher uma que dê muitos frutos para os leitores de One Piece. A gente já faz um trabalho bastante diferenciado com leitura dublada, a gente tem a verdadeira liberdade de criar o conteúdo, porque eu não me ajoelho perante seguidor que dá uma de patrão abusivo, que quer que a gente ande na linha. Eu falo de política, eu respeito quem quer um conteúdo de verdade sobre One Piece, tá bom? Então, só para parâmetros do mangá, a gente faz uma leitura dublada ao vivo, com imagens e antecipado, ainda com espaço para debater o capítulo na quinta-feira, tá bom? Isso é exclusivo / antecipado. Quem não tá no Apoia-se só vê o vídeo gravado sem imagens na sexta, na hora do almoço. E a análise, esse vídeo vem de maneira completa para os apoiadores, tá bom? Se você não é apoiador, vai ver um fragmento inicial da análise. Isso tudo é no tier de 5, tá? 5 conto, um cafezinho. No tier de 8 você já vem pro grupo do Telegram e tá pra surgir agora o tier de 20, que é a Reverie. Eu vou fazer lives sobre os próximos capítulos, começando do 1143, com apoiadores. Então vem apoiar que você só tem a ganhar. O capítulo 1142 já começa no alvoroço e é muito interessante quando você vai reler o capítulo já tendo lido ele inteiro, né? E aí a gente consegue, em retrospecto, entender melhor umas coisas que nos pegam de surpresa na nossa primeira leitura. Vocês podem ver que a minha primeira reação foi de confusão. Eu me senti um pouco, acho que foi ali no capítulo 1128, quando a Nami acorda num palácio de Lego e você fica pensando, estamos mesmo em Elbaf? E estávamos, né? Mas aqui é no menor grau, mas eu fiquei confuso. Tá, que serpente é essa? É a Jormungandr. É um ataque da Jormungandr, mas essa Jormungandr é o medo de uma das crianças sobre o significado do Ragnarok, o significado do fim do mundo, que é algo intrínseco à cultura de Elbaf. E notem que esses medos materializados, esses pesadelos, interagem com o mundo. Não são apenas ilusões. A Jormungandr destrói umas coisas lá. O professor de matemática, Blade, já dá o aviso na sala dos professores que tem uma cobra, que tem uma serpente lá, e o raciocínio lógico inicial é pensarem que a cobra veio do submundo de Elbaf. Pô, de repente é um dos pets, é um dos animaizinhos do Loki, será? E além de Blade, conhecemos Kiba, o diretor da Escola da Mossa, que tem cara de moça, né?
E é ele, o Kiba, o diretor Kiba, que dá uma tabocada com um martelão de guerra na fuça da cobra. É muito legal você ver isso, velho. E como se fosse pouco, o Soul manda um murrão pra nocautear o bicho de vez. E note que a cobra ainda fica lá, desmaiada. Ela não se desfaz. Curioso que o golpe de Soul aqui é o Kimatsu Shiken. E tem um jogo de palavras. Pode ser traduzido como punho aniquilador de demônios e também como prova final. Aqui no Brasil, eu, cuidando da tradução de One Piece, seja no mangá, seja na dublagem, iria localizar simplesmente para prova final, dado o contexto de que o Soul é um professor da escola e fica bem cômico, né? O nome do golpe ser prova final e ele dá um murrão lá na serpente. E lembrando que o Soul é muito forte, tá? Há 20 anos o cara já era vice-almirante, né? Como a gente bem conhece no passado da Nico Robin. E as crianças ficam impressionadas que seus professores também são combatentes, né? Kiba, inclusive, foi membro dos Piratas Guerreiros Gigantes. A gente só não sabe se da época do Dory Brog, capitaneando o bando, ou do Jaru e Joru como capitães do bando. E mais uma vez, vemos aí aquele assunto de você não ser apenas um acadêmico ou apenas um brucutu. Tem que unir o melhor dos dois mundos. Se você tem consciência de classe e poder, velho, você é um revolucionário. Então, é como eu sempre digo, né? A queda da oligarquia burguesa só vai vir com a revolução armada. Situação resolvida, peronomútil. Só essa situação da serpente da Mini Jormungandr. Já que o professor Wolf tá todo ferrado lá na escola e diz pra ninguém tocar nas crianças. Ele fica desesperado. Soul, não toque. Aqui eu fiquei pensando, será o poder do Sommers? A gente viu no capítulo 1140, quando o Sommers é apresentado, que o Sommers tem uma rosa no colarinho e tem espinhos na guarda de sua espada. Aí eu fiquei pensando, se a gente vai descuidado pegar uma flor belíssima como uma rosa, por exemplo, que tem espinhos, podemos nos ferir nesses espinhos. E no final do capítulo, o Sommers fala que o amor machuca de forma mútua. Será que Sommers aplicou alguma habilidade passiva nas crianças? Então, indo além, pode ser algo do tipo, quanto mais você tem apreço por aquela pessoa, quanto mais carinho você tem por aquela pessoa, maior é a dor que você vai sentir tentando salvá-la. Pô, é uma habilidade bem cruel, mas bastante pertinente pra um cavaleiro sagrado. Eu só não quero, que eu também gosto de lutinha, viu? Eu gosto, é um assunto que eu menos me interesso em One Piece, mas eu gosto muito. E eu não quero que tenham habilidades apenas passivas, ou que o Sommers use essa habilidade, caso seja dele, caso isso, tudo que eu tô especulando aqui seja verdade, que ele use de uma maneira criativa em batalha. Mas é claro, né? É uma habilidade de inteligência, é uma habilidade de contra-ataque, me lembrando aqui das definições de Nen, de Hatsus, né, de Hunter x Hunter, mas, tirando isso, o Shepard Sommers deve ser um colosso de força. Falando nas habilidades dos Cavaleiros Sagrados, as crianças sonâmbulas estão seguindo uma direção. Direção essa pré-determinada através do fruto da flecha de Gunko, que também funciona na questão dos vetores, né? Que nem quando a gente estuda em física, é um dos primeiros assuntos, né? Então, é uma habilidade muito interessante, né? A Gunko, ela pode desobedecer os vetores pré-determinados dela, como vimos quando ela tá esmurrando o Loki. Então, ela pode até fazer finta com os vetores ou fazer um uso criativo como o que a gente vê aqui. Um uso cruel, porém um uso de inteligência, um uso criativo. E que sonho berrante! O Soul acha um exagero alertar Elba Finteira, mas o diretor Kiba mostra mais animais monstruosos surgindo no horizonte. Ainda não é aquele painel, né? Vem o lobo ali, né? A silhueta com um pássaro. E ainda mais, né? Mais crianças começam a desmaiar. E ainda bem que o Chopper tá aí. O Chopper e a Robin estão aí, mas principalmente o Chopper nesse momento, que ele já vai poder dar uma analisada
e traçar um diagnóstico para a situação das crianças. No submundo de Elbaf, Loki ameaça. E aí, gente? Loki vilão ou mocinho? Aonde vocês colocam o Loki? Em que caixinha vocês colocam o Loki? Na de vilão ou na de mocinho? E pra que colocar o Loki numa caixinha? Porque existiam as caixinhas para começo de conversa, né? Quantos rótulos? Preto no branco demais, né? No mundo cada vez mais polarizado, a gente sempre tema em pensar dessa maneira e não ver a área cinza das situações, né? Vamos aqui pro capítulo. O Loki golpeia a árvore Adão, né? A trajetória do golpe dele é bem pra árvore, ele ainda não consegue sair dali porque ele ainda tá com a algema, né? Em uma das pernas. Eu acho que ele é muito grande, ele poderia golpear o bando do Hairudin ou o trio monstro, mas ele golpeia a árvore Adão estrategicamente já ameaçando. Vocês sabem os pontos fracos de Elbaf, que foram ditos pra gente pela Ripley numa conversa com o Frank no capítulo anterior, né? Então, quando ele dá um golpe com o Ragnir na árvore Adão, meu parceiro, que raio da bubônica. E que página espetacular. Eu não consigo separar uma imagem, não por falta de capacidade. Eu preciso mostrar essa página inteira, porque ela reflete muito a boa quadrinização do Eiichiro Oda. A onomatopeia gigantona, ocupando vários quadrinhos, né? Pegando ali do martelo e o plano mega aberto da ilha de Elbaf, o raio caindo lá do céu. Velho, que negócio extraordinário isso aqui, velho. Mas eu preciso que o Oda desenvolva essa parada. Eu tô muito curioso sobre o martelo Ragnir. Que ferreiro construiu essa arma? Será que vem do ferreiro essa habilidade de invocar raios? Será que o Ragnir tem um fruto do diabo? Comeu um fruto do diabo? Tirando do próprio Loki, que teorizamos ser o Fenrir, né? Isso tudo eu desenvolvi num Reels, tá, pessoal? Tomando como base a capa de um dos artbooks de One Piece, o Color Walk Wolf, tá certo? E bom, é bom a gente ter em mente que esse raio caiu no sul de Elbaf, só para fins de nos situarmos, né? E na festança que tá rolando lá na Vila Oeste, todos já ficam ligados. Pô, um raio colossal caiu, galhos começaram a pegar fogo, o berrante soou. Gente, estamos testemunhando diante dos nossos olhos, durante nossas leituras de One Piece, o Ragnarok acontecendo, meus amigos. Mas bom, lembram que eu falei da área cinza sobre a situação do Loki? Pois bem, quem aqui já assistiu Wicked? Foi um dos grandes filmes nomeados no último Oscar. E por acaso eu fiz um vídeo comentando os 10 melhores filmes, né? Os 10 indicados a melhor filme do Oscar 2025. Vale bem a pena. Eu tô pegando o Wicked como base e também eu vou pegar a minha história de vida, certo? Já que numa análise crítica, a vivência, as experiências do crítico são fundamentais para uma boa análise. O resto é sinopse. Vamos começar por Wicked, então. Contexto. Para quem não sabe, o filme da Bruxa Verde é uma adaptação de uma peça de teatro que, por sua vez, adapta o primeiro dos 4 livros da série Wicked. E essa série de livros de Wicked são spin-offs escritos por Gregory Maguire entre 1995 e 2011. Esses 4 livros derivam de O Mágico de Oz, uma série original em 14 livros, escritas ali no começo do século XX, primeiro livro é de 1900, tá? Cravadinho, 1900, por L. Frank Baum. Então, os livros de Wicked trabalham justamente a área cinza na maldade de Elphaba, a bruxa má do Oeste, retratada como má e ponto no primeiro filme que adaptou o livro O Mágico de Oz. Nos livros, na peça e no filme de Wicked, vemos que Elphaba era uma pessoa boa, mas sofria uma baita rejeição social só por ter a pele verde.
E aqui você pode inserir os vários tipos de preconceitos que você tem noção no mundo. Racismo, xenofobia, tudo isso está representado na pele verde da Elphaba. Elphaba foi tão difamada, mas tão difamada e injustiçada num caminho em que ela só procurava fazer o bem, que ela, Elphaba, abraçou a maldade atribuída falaciosamente a ela e virou a Bruxa Má. Ah, Matheus, então tu realmente acredita que o Loki é uma Elphaba? Acredito. Não sei se será fato a ser consumado, mas eu acredito nesse cenário. Eu acho interessante colocar esse cenário em evidência partindo dessa base de Wicked e da base da minha história recente de vida. Já já eu vou chegar nesse ponto. Mas, pô, a estrutura narrativa de Elbaf, a estrutura narrativa de One Piece como um todo, sabendo um pouco da fórmula Oda, porque sim, o Oda tem a fórmula dele também, né? Uma fórmula que não cansa, mas ainda assim é uma fórmula. E assim, isso, quando você coloca de lado que, pô, eu leio essa obra há 23 anos, desculpa as carteiradas que eu dou aqui de vez em quando, mas é interessante colocar isso em xeque, porque não é um raciocínio que veio de qualquer pessoa, tá? Eu leio há 23 anos, eu estudo há 12 anos, porque produzir conteúdo, gente, ajuda a gente a sedimentar os nossos conhecimentos sobre a obra. Por quê? Eu leio um capítulo 3, 4, 5 vezes, eu faço o roteiro observando as imagens, eu coleto as imagens, às vezes até fazendo uma intervençãozinha pra conseguir recortar o quadrinho e ficar mais bonito pra vocês. Então eu dou zoom nas imagens, eu observo tudo muito bem, gravo, falo daquilo e debato no Telegram com os apoiadores, vejo os comentários, tá bom? E eu acredito que é um raciocínio bastante pertinente, sabe? Além do que, temos o mural do capítulo 1138, em que vemos um gigante maior que um gigante normal. Parece muito o Loki ali, lutando ao lado de Nika contra o Rei Demônio. Então eu acho que tem muita base para isso tudo que eu tô falando aqui, né? É interessante expor esse possível cenário de que o Loki foi sim injustiçado. E eis que chega o momento de eu colocar a minha vivência, experiências relativamente recentes, final de 2023, em xeque aqui para servir de base para esse cenário que eu percebo como possível pro Loki. Eu quase fui nesse caminho da Elphaba. Eu quase fui nesse caminho do Loki. Quase. Nesses mais de 12 anos produzindo conteúdo, como eu falei anteriormente, nada de bom, nada de extraordinário, que eu dou valor ao que eu faço, pra caramba. Eu reconheço a minha proficiência. Nada de extraordinário como a leitura dublada, porque tem gente reagindo aí, sim, mas ninguém faz uma reação com leitura dublada e uma leitura dublada de qualidade, tá? As análises políticas, e quem leva porrada é quem faz a verdadeira análise política. Quem tá surfando na crista da onda e se diz progressista falando da política de One Piece, ó, não tá falando com a profundidade que se deve. Nada disso viralizou. Nada. Sabe o que viralizou? Quando eu falei no X, Twitter, sobre a falta de consideração de um produtor de conteúdo. Gente que já me odiava caiu em cima, se aproveitando do cenário criado por aquela parcela da esquerda chamada esquerda canceladora, que eu abomino. Inclusive até quiseram cancelar o Chavoso da USP quando ele fez uma crítica pertinente sobre o filme Ainda Estou Aqui, dizendo que a ditadura militar não acabou pra galera da quebrada, porque é todo dia policial invadindo casa e matando gente inocente, tá ligado? Então, é bastante pertinente isso que ele fala, não tirando os méritos do filme. Amei o filme, mas isso é outro assunto. Voltando, no meu caso, eu escolhi deixar a maldade que eu testemunhei em todas essas pessoas, uma maldade perversa, gente, direcionada pra me destruir. Eu poderia ter absorvido essa maldade e ser um cara mega ressentido. Não.
eu escolhi deixar a maldade no coração dessas pessoas e não me contaminar. E continuar fazendo o meu excelente trabalho, porque eu faço isso aqui com amor, com paixão. Tem gente que até fica cansada do quanto eu falo disso. Se tá cansada de conversa, não ia aguentar 10% dos rojão que eu aguentei nesses últimos anos. E é por isso que eu continuo, porque eu amo isso que eu faço. E esse trabalho, gente, é excelente. É excelente mesmo. Eu preciso dizer, porque meus pares, ou seja, outros produtores de conteúdo, jamais diriam isso pra mim. Um nordestino ocupando o palco de Anime Friends, pô. É absurdo pra alguns, né? E a gente tem que parar de confundir humildade com autodepreciação. Saca? Eu tenho meus momentos que eu sou humilde. Mas quando coloca em xeque, pô, Matheus, tu se acha bom no que faz? Extraordinário, meu parceiro. E quem tá vendo esse conteúdo tem que se conhecer e saber no que você é bom, para não deixar ninguém te dominar. A verdadeira felicidade é quando você se conhece, porque aí você vai saber se nortear para onde você quer ir, com que tipo de pessoa você quer estar e com que tipo de pessoa você quer distância. Se você não se conhece, consequentemente você não vai acreditar em você mesmo e aí você vira uma âncora. Percebe? Eu já sofri xenofobia, ameaça de agressão, ataques verbais indiretos, mas eu sei que foram pra mim, de dubladores. É muito feio, gente. Pessoas do meio oficial, saca? Então, até onde você iria? Ah, Matheus, mas dava pra conversar pra quê? Pra me manter relevante? Ninguém é relevante. Sabe? Um dos graus de felicidade maiores que você pode atingir, além de se conhecer, é perceber que você é ninguém. A gente se dá muita importância, né? E perceber que você é ninguém, aí é que entra a característica de humildade, saca? O que eu mais quero é ser feliz e lembrar a todo mundo que eu não sou um logotipo All Blue. Tem um coração aqui do outro lado. E eu não vou me curvar pra ninguém que eu acho que fez bosta comigo. Acho não. Xenofobia, ameaça de agressão, isso é muito grave pra mim. Sabe? Eu não sou o cara de ficar babando essa galera por conta de jogo de poder. Então você percebe a rejeição social de onde vem quando a gente começa a não validar a opinião de um seguidor. Que parece que tem seguidor que vem pra uma crítica pra só validar a sua opinião. Quando a gente fala algo contrário, não, meu Deus, não. Olha o que esse cara tá falando aí. Todo esse cenário das injustiças cometidas em relação a mim, gente, foi eu fazendo um ótimo trabalho, responsável, consciente, acolhedor, antifascista, saca? Por isso que é muito louco. Isso traça muito o perfil das pessoas. Não é sobre mim, é sobre as outras pessoas. E chega um ponto que, pô, pra ficar tudo bem com o Matheus, muita gente tem que se vilanizar. Quem é que gosta de se vilanizar em sua própria vida, em que cada um é o protagonista, não é? Então, sabe, ficou magoadinho porque eu comparei Bolsonaro com Orochi, pô, comparação mega pertinente, velho, só mostra quantas pessoas estavam cegas, tá ligado? Você sente o fervor, o calor quando eu falo isso? Agora passa pra situação do Loki. Pô, o cara tá com o foda-se, quer destruir tudo, tá pegando esse ressentimento guardado nele porque ele acredita que isso deixa ele forte e ele quer ficar forte porque ele acredita que é o Deus Sol. E ele acredita que o Deus Sol é o Deus da destruição. Então é resolver na força do ódio. Odiar tudo. É o Ikki de Fênix. Tem tantos outros exemplos pra gente poder pensar no Loki por esse viés e vislumbrar sua redenção até o final de Elbaf, né? Então, a história do Loki, e ainda veremos o flashback dele, com certeza até o final de Elbaf, pode ser uma mistura das injustiças que ele sofreu, mais um fanatismo religioso com toda essa história de Nika, né? De volta à escola da moça, Angie fala que reconhece todos os monstros que estão ali diante da escola, né? Os monstros que estão aparecendo, e a Angie relata o que rolou na aula de hoje, quando as crianças desenharam quem elas acham que vai destruir o mundo.
E aí teve Loki, Nika, Fenrir, Fantasmas, Draugr, Tempestade, não a de X-Men, tá? O fenômeno natural, Nidhogg, Jormungandr, minha mãe. Meu irmão, eu rachei de rir quando eu vi essa parte do minha mãe, velho. Você imagina as chineladas, as chapuletadas que essa criança deve levar em casa pra andar na linha, né? E aqui, ó, salva de palmas para a tradução brasileira oficial da Manga Plus. Pra quem não sabe, a tradução oficial brasileira chega todo domingo, em semana que tem capítulo, claro, todo domingo ao meio-dia. E é maravilhosa, gente. É por esse lançamento que você vê também o traço perfeitinho. Se você só acompanha do capítulo vazado, você vê uma parada que não é 100% a arte do Oda. Então, tanto pela arte quanto pela qualidade da tradução, vão ver o oficial, tá bom? E o meu parabéns pra tradução brasileira é porque nos casos de Draugr e Nidhogg, vem termos acompanhando o morto-vivo Draugr, o dragão do trovão Nidhogg. Isso é um ótimo contexto, que ajuda a gente a ligar esses nomes, especificamente Draugr e Nidhogg, ao esqueleto e ao dragão que estão por ali, pra gente conseguir dar nome a cada materialização de medo das crianças que aparece no painel final. Então, tradutores do mangá de One Piece pela Manga Plus, inimigos do Glauco Marx, hein? Que não adapta nada na nossa dublagem e sempre saem uns Rodrigo Santoro, Sansendai Sensikai Sanjuroku Pandoro. Mas bom, temos um novo mural, por assim dizer, hein? O Oda, capítulo 1138 manda um mural, no 1142 mandou outro, praticamente, né não? É o mural do pesadelo, né? Os medos das crianças materializados e são colossais, gente. A Jormungandrzinha fica pequenininha perto desses pesadelos tudo, né? E lembrando que eles interagem com o mundo, não são ilusões, é surreal. Precisou de 2 golpes de gigantes fortes, tá? O Kiba e o Soul pra derrubar a Jormungandrzinha. Aí eu fico, velho, como é que faz pra derrubar esses bichos tudo? A sorte é que tem limite de tempo, né? O próprio Limoshiff Kiringan diz que essas aparições vão ficar aí até as crianças chegarem no navio. E aí, Limoshiff Kiringan acorda de um soninho que ele mesmo chama de preparativos, crianças sonâmbulas, mais os medos materializados. O Somers pergunta se a Gunko tem medo de alguma coisa e o capítulo termina com ela respondendo: Nika. Velho, eu arrupiei todo, maninha! Porque, velho, a gente sabe, né? Coitada de você, Gunko. A gente sabe que ele, Nika, tá na área. Mas tá ocupado, né? Tem que resolver primeiro as problemáticas lá do Loki. Mas eu já imagino um Luffy Gear 5 arregaçando esses bichos tudo. E é muito interessante essa fala da Gunko de que ela tem medo de Nika. Não porque demonstra uma fragilidade dos Cavaleiros Sagrados, eu não tô nem pensando por esse lado. Mas é porque o ódio vem do medo. Então, é um medo que foi passado do In para todo o resto dos dragões celestiais, sejam astros anciões, sejam dragões celestiais. Então, eles têm tanto medo de Nika que governam o mundo com ódio. É interessante demais isso, né? One Piece é demais. Que falar de uma obra que já começa com o protagonista levantando uma bandeira de bandidagem, né, gente? Por que ele não escolheu ser da Marinha? Em Black Clover, My Hero Academia, insira aqui quase qualquer mangá. O protagonista vai querer ser do meio militar e o Luffy não. A contravenção que One Piece representa já começa do volume 1. E aí tem gente que chega no capítulo 1142 sem entender das coisas e ainda querendo dar uma de patrão abusivo com quem faz uma análise crítica de qualidade. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês.